Boa noite, meus irmãos, da paz do Senhor. Tudo bom com vocês? Tudo ok lá? A gente percebeu hoje que tem bastante gente aqui vindo pela primeira vez. Quem está aqui pela primeira vez na Escola Bereana? Ah, ok. Pô, bênção. Sejam todos bem-vindos. Toda sexta-feira a gente está aqui. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade alguma vez de assistir pela transmissão, né? Pela internet, muitas pessoas assistem pela transmissão, mas é sempre oportuno e interessante participar aqui, que a gente tem todo um fluxo de aula bem interessante de diálogo sobre a lição, de perguntas, de participação. Então, sejam todos bem-vindos e toda sexta estamos aqui. É sempre um prazer receber novas pessoas e aqueles que fixam aqui com a gente toda sexta estudando a palavra de Deus. Antes de nós orarmos e começarmos a Bereana hoje, eu queria aqui dar o recado final de anúncio sobre um grande projeto que a gente já vem há meses trabalhando nele, pessoas de vários lugares do país, das nossas igrejas, né, das nossas filiais, tanto aqui do Rio quanto de outros lugares do país, São Paulo, pessoal do Nordeste. É um projeto que tem envolvido bastante gente. A ideia era exatamente essa, a gente conseguir fazer um projeto que envolvesse a mão de obra de pessoas de vários lugares. E nesse domingo a gente vai ter a inauguração do nosso portal Fábrica EBD. Dentro da Escola Bíblica Dominical, a gente vai fazer o lançamento desse portal. Todos aqui já escutaram falar sobre a Fábrica EBD? Sim. Todo mundo, né? Então, domingo a gente vai fazer oficialmente o lançamento. Essa plataforma ela vai reunir... Acho que o microfone está desligado. Não, tá aqui, tá ok. Então, domingo a gente vai oficialmente fazer o lançamento do portal da fábrica. No portal a gente vai ter, na verdade, uma dezena de possibilidades de capacitação, de leitura, tanto de pessoas que atuam na EBD, quanto de pessoas que buscam conhecimento bíblico. Então, a gente vai ter inúmeros artigos, né? Você tem uma ideia, por exemplo, a gente vai ter alguns colunistas de referência, o pastor Silas, a pastora Elisete, o pastor Renan de Mello, o pastor Joá Caetano, vão ter colunas dentro da fábrica, trazendo temas teológicos, abordagens sobre vários temas que a gente tem por costume estudar, e ali esmiuçado em alguns materiais dessas pessoas, como também artigos teológicos, materiais de subsídio para pessoas que preparam aula de escola dominical, coisas também relacionadas a devocionais, e ainda, tudo que a gente estiver fazendo dentro da fábrica, isso vai estar sendo reproduzido nas redes sociais. Então, hoje, se você buscar nas redes sociais Fábrica EBD, você já vai encontrar Facebook, Instagram, YouTube, Pinterest, são várias redes sociais interligadas ao trabalho que a gente está fazendo. Então, a gente conta com todo mundo aqui no domingo participando dessa inauguração. Essa inauguração, ela também, muitas filiais vão fazer a captação da transmissão aqui da sede para reproduzir isso nas filiais. E você que é aqui da sede pode comparecer para poder acompanhar aqui presencialmente esse lançamento. A fábrica ela conta com um trabalho, como eu disse, colaborativo de pessoas de vários lugares. E você que aqui hoje está sentado na Bereana, você é um potencial participante e colaborador da fábrica, porque pessoas que estudam a palavra, pessoas que têm habilidade com questões de mídias sociais, produção de material, análise de material, construção de texto, todas essas pessoas são bem-vindas e a gente tem dito, no final da Bereana, se você tem algum interesse em participar desse projeto da fábrica que inaugura no domingo, você nos procura que a gente direciona para um caminho aí de direcionamento dessas atividades, e sempre ter mais uma pessoa colaborando com a gente faz com que o projeto ganhe ainda mais volume e ainda mais peso para poder a gente pregar a palavra de Deus, evangelizar, ensinar a palavra, edificar pessoas. Essa é a intenção da fábrica. É o estudo da palavra e evangelização daqueles que ainda não conhecem a palavra. Então a gente conta com vocês. Tá bom? Domingo, 10 da manhã, na EBD. Sem mais delongas, eu vou chamar aqui para poder ministrar a lição de hoje. É uma pessoa que sempre traz uma ministração de uma forma diferente, com abordagens peculiares e principalmente com muito bom humor, né? Ele sabe tirar o humor aí de coisas que eu jamais conseguiria. Então, tenho certeza que vai ser uma aula rica e abençoada, uma aula bíblica.
e principalmente uma aula rica em coisas que vai trazer aplicação para nossas vidas. Então, eu vou chamar aqui para que você receba com grande entusiasmo, como ele mesmo diz, receba com grande entusiasmo o pastor Ronaldo de Jesus. Chamar o pastor José aqui para orar pelo pastor Ronaldo. O inimigo está furioso comigo hoje. Bom humor. A paz, irmãos. Amém. Amado Deus e eterno Pai, queremos neste momento te agradecer pela riquíssima oportunidade em estarmos aqui para ouvir, receber, aprender a tua santa e bendita palavra. Abençoa o teu servo mais e mais, que ele possa estar inspirado, Senhor, para falar aos nossos corações, ao nosso entendimento, que ele seja instrumento do Espírito Santo e que todos nós estejamos aqui como terra boa para receber a mensagem, que é a tua palavra, em o nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Irmãos, como o Vaninho falou, tem que ser bem humorado mesmo, né? Ali do lado agora, dizendo o inimigo é terrível, né? Eu não vou poder nem sorrir com os irmãos hoje, meu Deus, que quebrou agora. Pô, tentei remendar ali no banheiro, mas não deu não. Vai ser sorriso, né? Então, se eu economizar no sorriso hoje, os irmãos já sabem que é por circunstâncias alheias, é a minha vontade. Vamos embora. Caraca, né, Silvio? Vou fazer o quê, né? Amanhã cedo já vou no dentista, né? Pô. Com Equio, né, mano? Jesus. Meu Vaninha, ajuda aqui. Mas não deu jeito, né, meu? Meu amor tem muitas habilidades, mas esse ramo de odontologia não é o dela, né? Vamos lá, então se eu não sorrir muito, os irmãos já sabem. Tem que rir da própria desgraça, né, meu? Vamos lá, né? Queridos, a paz do Senhor, prazer tê-los aqui conosco essa noite. Vocês estão vindo pela primeira vez. Tem algum novo convertido, alguém que está vindo pela primeira vez mesmo à igreja? Sim, porque nós temos uma classe de novos convertidos funcionando aqui em cima. Ok? Se não tem ninguém, ok. Todo mundo aqui é crente velho, então. Crente velho. Vamos lá, gente. Brincadeira, negócio de crente velho. Quero, antes de qualquer coisa, mandar um salve aí para a irmã Sheila, esposa do pastor Fernando, que disse que ia me prestigiar hoje aqui. O pastor Fernando está participando hoje de uma live, mas ela falou que ia me prestigiar, que não ia ver nem o marido dela, ia me ver. Então, Deus abençoe a irmã Sheila, o pessoal de São Paulo, os nossos amigos lá, André, Eduardo, Túlio, o pastor Erivelto, o Fábio, que estão vindo, amanhã estão vindo para cá para participar da inauguração da Fábrica do Conhecimento. Deus abençoe vocês. Esses caras têm sido, assim, fantásticos, assim, têm feito um trabalho espetacular. Só Deus para abençoá-los, né? Na verdade, até a piada é pronta. O pessoal, só vem 5 de São Paulo. Na verdade, vem um batalhão, porque tem um dos rapazes que chama-se André Batalhão. Então, o nome dele já, né? A piada já vem rida já, né? Vai lá, vem batalhão, vem o pessoal de São Paulo e vem um batalhão com eles. Então, é isso aí. Deus abençoe vocês. Gente, vamos falar então de Saulo de Tarso hoje, né? O apóstolo Paulo. Talvez essa seja uma das lições mais desafiadoras desse trimestre. Por quê? Eu vou explicar para os irmãos. Porque, em linhas gerais, todos conhecem, de alguma maneira, a história do apóstolo Paulo. Conhecem, né? Sabem quem ele é, né? Já ouviram inúmeras pregações a respeito dele. Tem alguns outros personagens da Bíblia que, né, tem um pouco mais de mistério a respeito dele. Por exemplo, Tomé, Barnabé, personagens que serão visitados nessa lição, nesse trimestre, mas que não tem tanta informação. Aliás, a gente pensa que tem muita informação a respeito de Paulo, mas se a gente parar para pensar, não. Mas vamos falar um pouco sobre ele aqui. Eu queria que vocês começassem comigo, lendo esse texto áureo, não é? Nós vamos pedir sempre que a lição nossa aqui seja sempre aquela interação gostosa que a gente faz. Vamos ler todos juntos? Diz, mas... Amém. Paulo de Tarso, então, né? Paulo, o apóstolo, é sem dúvida um dos personagens mais conhecidos, né, da Bíblia. Não só conhecido da Bíblia, mas conhecido no mundo, né, como um todo. Ele é considerado como sendo o maior líder do cristianismo.
para após Cristo. E ele é autor de 13 epístolas, 13 cartas, 13 livros presentes na Bíblia. Paulo, ele não era simplesmente um cidadão da Bíblia, né? Um homem da Bíblia, não é? Um homem conhecido dentro do arraial evangélico. Paulo era um homem do mundo, um cidadão do mundo. Quando a gente pensa em cidadão do mundo, a gente pode pensar num homem que teve inúmeras atribuições. Paulo, ele foi membro do Sinédrio, ele foi discípulo de Gamaliel, missionário entre os gentios, evangelista, teólogo, defensor inteligente da fé cristã, pregador, escritor, e a Bíblia diz também que ele era fazedor de tendas. E essa coisa de fazedor de tendas parece que é, né, alguma coisa fora do contexto, mas a gente vai ver que isso é importante, né, como que isso tem alguma coisa interessante a respeito disso. Mas, sobretudo, Paulo foi um homem de uma sabedoria enciclopédica. A gente vê, por exemplo, ele em Atos discutindo, né, dialogando, conversando, convencendo alguns filósofos com a sua cultura, com o seu conhecimento. Né? Então, ele era um homem realmente singular. Paulo era um cidadão do mundo, mas também era um cidadão de Tarso. Né? Tarso, essa cidade da Turquia, ela se torna conhecida exatamente pela vida desse apóstolo. Hoje, o Paulo, né, o nome romano lá de Saulo, nasceu nessa cidade, essa cidade ali da Cilícia. E Tarso não era um lugar insignificante. Pelo contrário, se a gente for verificar, era um grande centro de cultura grega. O apóstolo Paulo chega a falar sobre essa cidade, da grandeza dessa cidade. Era uma cidade universitária que ficava ali no nordeste do mar Mediterrâneo. E Tarso também era importante por ser um grande centro comercial, com quase 300 mil habitantes. Uma cidade cosmopolita, a gente pode dizer assim, né? Paulo, em Atos capítulo 21, versículo 39, se refere a essa cidade como uma cidade importante, uma cidade economicamente e politicamente muito importante para aquela região. Ali havia um grande centro de cultura filosófica. Provavelmente Paulo frequentou uma dessas escolas. Ali tinha escolas de retórica, de literatura, de hermenêutica, e Paulo com certeza foi um aluno de algumas dessas escolas. Então não sabemos, na verdade, o porquê. Essa lição tem um cunho histórico bastante interessante, isso não impede os irmãos de a qualquer momento fazer algum tipo de pergunta, né? Se a minha voz estiver assoviando é porque você sabe qual é lá. Né? Eu estou aqui, de vez em quando a língua passa pelo dente, mas tudo bem. Não sabemos como ou por que os ancestrais de Paulo foram parar nessa cidade, né? Já que eles eram judeus. Pode ter sido por razões comerciais, né? A gente sabe que os judeus, né, esse pessoal do Oriente, eles têm essa verve, né, essa veia comercial, ou pode ter sido até por conta de por responderem a uma colonização orientada por um governante sírio qualquer. Jerônimo, um dos historiadores, um dos pais da igreja, diz que, ele cita que a tradição é que os antepassados do apóstolo Paulo, na verdade, eram oriundos da Galileia. Isso é interessante. Para nós, a Bíblia diz que ele era apenas descendente da tribo de Benjamim, cujos membros residiam ali muito próximos de Jerusalém. Na verdade, ao sul de Jerusalém, na Judéia, né? Judéia está mais ou menos para Jerusalém, não sei se tem alguém aqui de Belfor Roxo aqui, ou de Queimados, assim como, né, com Judéia, Jerusalém é a capital mais própria, e os centros mais afastados, assim, a gente fazer aqui uma analogia. Se tem alguém, irmão de Queimados, ou de Belfor Roxo, me desculpe, mas era só para situar. Então, nós também não sabemos quanto tempo os antepassados do apóstolo Paulo permaneceram ali naquela cidade. Aparentemente, o que acontece é que a sua família, ela se mudou, em algum momento, para uma região chamada Giscala, né, próximo da região de Azor, um lugar importante ali da Bíblia. E Paulo e a sua família ficaram ali até que os romanos tomaram aquele lugar. E após essa tomada, nessa conquista dessa cidade pelos romanos, né, eles resolveram voltar para Tarso. Mas de maneira nenhuma, os judeus da Cilícia, eles perderam a influência, né, a importância ali na Judéia. Pelo contrário, os escritos nos dizem que havia uma sinagoga em Jerusalém que era, digamos assim, bancada por esses judeus que estavam ali em Tarso. Então, a gente tem mais ou menos assim uma referência de quem era Paulo, assim, no começo. Tudo bem? Mais perto, fala mais perto do microfone. Valeu. É um hebreu nascido de hebreus. E, na verdade, então, desde seu nascimento, até o aparecimento de Paulo em Jerusalém como perseguidor dos cristãos, a Bíblia não diz muita coisa a respeito
isso. Conforme o relato lá que a gente tem em Atos dos Apóstolos, há muita pouca informação sobre a vida, não é, de Paulo. A gente pode dizer, no que diz respeito à aparência, por exemplo, do apóstolo, ele mesmo chega a dizer que a presença dele é fraca e desprezível, mas as cartas elas são fortes, são poderosas. Tem um livro, uma obra apócrifa do segundo século, chamado Atos de Paulo e Tecla, que faz uma descrição do apóstolo. E dá para a gente ter mais ou menos uma ideia, né? Um homem de baixa estatura, cabelos ralos na cabeça, torto de pernas, corpo em bom estado, com sobrancelhas ligadas, nariz um pouco convexo. É o tipo físico de um judeu, né, daquela época. A gente pode entender que realmente Paulo era um homem pequeno, de baixa estatura, porque uma passagem, por exemplo, que tem lá em 2 Coríntios, ele dá um relato de que ele foi descido por uma janela, né, por um cesto, uma janela no muro por um cesto. Se fosse, por exemplo, um homem grande, alto, né, como o pastor Gisiel, com certeza não seria possível fazer essa empreitada. Então, a gente entende que ele realmente era um homem pequeno. Mas o que diz respeito à formação do apóstolo é que é importante para a gente poder entender isso. Sabe-se com certeza que ele foi educado em Jerusalém, né, sob o ensino do renomado doutor da lei chamado Gamaliel, criado ali aos pés de Gamaliel. Gamaliel, ele era neto de um líder, de um importante rabino, um rabino famoso chamado Hilel. Esse rabino Hilel era um rabino, assim, digamos, mais progressista. E tinha uma escola rabínica também do Rabi Shammai, que eram as duas grandes escolas ali da época. A gente está fazendo um pano de fundo para a gente poder entender um pouquinho quem é esse homem e a importância dele. Esse tipo de estudo que Paulo vai ter lá na academia, né, lá na sinagoga, é para poucos, né? A pessoa ela tinha que pagar, imagina, uma grana muito alta para ser educado, para escolher um mestre como esse. Então, duas questões eram importantes nisso, duas condições. Primeiro, ele tinha que ter um tipo de inteligência, né, de conhecimento acima da média. Era, né, como se o cara for aprovado por por exemplo, aqui no Brasil, por uma escola militar, por uma AMAN, uma escola de nível. E, além disso, ele tinha que ter uma condição econômica, né, financeira favorável. Então, muito pouco tempo, na verdade, dá para a gente entender que Paulo acaba se destacando como um homem da lei, como um doutor da lei. E ele se torna membro do Sinédrio. Sinédrio é a Suprema Corte. Não é o nosso STF aqui, não. Não é essa bagunça, não. Era um negócio legal. Era a Suprema Corte Judaica, composta por 71 homens, que governavam a vida e a religião judaicas. Esses homens, aliás, eram homens assim de uma alta consideração. O povo tinha uma autoestima, né? O povo judeu tinha uma autoestima por esses homens. Paulo era, então, alguém que conhecia profundamente a cultura grega. Ele também falava aramaico e ele era herdeiro dessa tradição do farisaísmo. Era, né, como a gente diz, hebreu de hebreus, um homem estritamente observador ali da lei, e ele mesmo, no relato dele, mais avançado no judaísmo do que os seus companheiros. Então a gente pode entender, irmã Sandra, que era alguém que se destacava, inclusive, né, dentro da escola rabínica. E o fato de Paulo se identificar, como eu disse lá no começo, lá, como um construtor de tendas, né, parece uma coisa assim, sem muita razão, mas esse fato ele não pode ser mal interpretado. Na verdade, era normal um estudante fariseu ele também aprender uma profissão ao mesmo tempo em que ele estudava. E fazer tendas naquela época era uma profissão muito, mas muito respeitada. É como, eu vou fazer uma comparação, é como se fosse um arquiteto ou um designer de interiores nos dias de hoje. É só você verificar que fazer tendas no deserto exigia ali cálculos apurados, porque é um lugar é mais complicado você fazer uma fundação. E as tendas que a gente fala aqui não eram essas tendas que a gente compra para poder botar na festinha de casa aí, que dá um vento e leva elas, não. Era coisa bem feita, era coisa estruturada. E Paulo também, gente, ele era um israelita ali da tribo de Benjamim. Embora tenha nascido um cidadão romano, Paulo era judeu, da tribo de Benjamim. Seus pais, devotos judeus, de alguma maneira encaminharam ele desde cedo
na religião judaica, a Bíblia diz que eles circuncidaram ele, conforme o rito, no 8º dia. E Paulo, nesse tempo, ainda era conhecido como... Essa é a pergunta. Paulo era conhecido como? Saulo, beleza. Gente, você vê que meus assessores hoje, né, estão me bagunçando, né? Meu Deus. Eu vou ganhar galardão, dá licença. Jesus. O inimigo está furioso, né? Não, por favor. Nenhuma água a gente vai ver. Oh, meu Deus do céu. Obrigado, Sepúlveda. Grande será o seu galardão no céu. Então, Paulo, nesse tempo, já era conhecido como Saulo. Ou Paulo, era conhecido como Saulo, ou Saul. Em hebraico, esse nome é o nome do primeiro rei de Israel. E provavelmente, a gente pode entender que o nome, né, Saulo, foi dado em homenagem a esse rei, esse primeiro rei de Israel, que foi o mais célebre nome da tribo de Benjamim. Embora haja muitas especulações sobre a questão de você mudar de nome, né? A Bíblia não mostra a razão de Saulo ter trocado o nome para Paulo. Mas isso era uma questão muito comum naquela época, as pessoas terem 2 nomes de possessão, né? Era algo muito comum naqueles tempos. A única coisa que a Bíblia diz a respeito disso é em Atos capítulo 13, versículo 9. Diz o seguinte: todavia, Saulo, que também se chama Paulo. Né? Tem algumas especulações a respeito disso, por exemplo, a ideia de Paulo, o nome Paulo, lá em Romanos, ser chamado de pequeno. E dele não aludir somente à questão da estatura, mas também dele se sentir um discípulo, né? um seguidor de Cristo, não é? Ele mesmo se definir como um menor. Ok? Tem essa questão. Mas aí, a partir dessa narrativa de Atos, capítulo 13, a gente vê que Lucas passa a tratá-lo como Paulos, como Paulo. Como estou falando aqui, não há um claro indício, né, de porquê dessa mudança. Apenas é um caso, a gente pode acreditar, de possessão de 2 nomes, como é o caso, por exemplo, de Silas e Silvano, que são a mesma coisa, como Pedro, né, que é chamado de Cefas. Então tem nomes gregos, às vezes nomes romanos, ok? Bom, mas Paulo, sobretudo, era um cidadão romano. O apóstolo Paulo, ele possuía cidadania romana. E sobre isso a gente vê que o próprio Paulo afirma ele ser um cidadão romano. Atos capítulo 22, versículo 28, e outra passagem em Atos capítulo 16 mostra isso. E como isso se explica? Bom, em primeiro lugar, a ideia, ou a tradição, ou a história nos mostra que em 66 a.C., o imperador Pompeu, ele agraciou os cidadãos de Tarso, inclusive os judeus, com o título de cidadão romano. Com certeza, esses judeus ajudaram Pompeu na empreitada, né, na guerra contra piratas que dominavam ali aquela região, né, dominavam ali o litoral da Cilícia. Então, é muito possível que o pai ou o avô de Paulo, então, foram agraciados com essa honraria militar. E, por conseguinte, eles passaram esse privilégio aos seus descendentes. Por isso que Paulo diz que ele é romano de nascimento. Isso faz todo sentido quando a gente vê, por exemplo, lá em Atos capítulo 16, quando o carcereiro cruel de Filipos, né, inquire ele sobre a sua cidadania, e Paulo diz: olha, eu sou cidadão romano. O texto de Atos 22 é muito mais interessante, porque mostra que numa situação de tumulto, um oficial romano interpela o apóstolo, né, perguntando: dize-me, tu és romano? E Paulo disse: eu sou. E esse oficial romano diz o seguinte: olha, eu com grande soma de dinheiro consegui, ou alcancei esse direito de cidadão. E Paulo replica dizendo: mas eu sou por direito de nascimento. Ok? Estima-se que naquele tempo 2/3, a gente pode dizer assim, 2/3 do império, da população do Império Romano não possuía essa cidadania romana. E a cidadania romana é interessante esse aspecto, porque ela concedia alguns privilégios para quem a possuísse. O primeiro deles era exatamente a garantia de julgamento perante César. Paulo chega a usar essa prerrogativa para pedir: eu quero ir diante de César. Nos casos onde ele era acusado, ele podia pleitear estar diante de César. Ainda, né, a imunidade de levar açoites, antes da condenação. E uma outra coisa interessante, os nossos amigos aqui juristas sabem disso, né? Ele não poderia ser submetido à crucificação, né? Porque a crucificação era a pior forma de pena de morte que existia ali naquela época. Era considerada realmente vergonha, era algo ignominioso, né? Era algo que
Essa palavra é bacana demais, né? Bacana demais, né? Então, era algo vergonhoso. Então, Paulo, ele tinha. Mas a Bíblia nos mostra também, irmão, se eu estiver com a velocidade muito rápida, né, por favor, pode me interromper, mas Paulo, a gente pode dizer que ele foi um fariseu salvo pela graça, não é? Nós não éramos fariseus, mas também fomos alcançados pela graça, né, pastor Jean? Então, ao escrever Atos dos Apóstolos, Lucas interpreta a conversão de Paulo, a conversão de Saulo de Tarso, como um milagre, não é? Um momento em que o inimigo declarado de Cristo se transforma em um apóstolo. Esse encontro foi tão importante para Paulo, né, que a base da afirmação da legalidade do seu apostolado encontra eco nesse encontro que ele teve com Cristo no caminho de Damasco. Paulo chega a perguntar, não sou eu apóstolo? Não, eu não vi a Cristo. Ele diz que ele é um abortivo, alguém que encontra tardiamente, mas que tem todas as referências, os referenciais, tem todas as credenciais do apostolado. A experiência do apostolado dele é fundamentada nessa experiência de encontrar-se com o próprio Cristo no meio do caminho. Considerando, então, que Paulo não era um dos 12 apóstolos, né, do primeiro colégio apostólico, ele não foi discípulo de Jesus, ele foi, pelo contrário, além de ter perseguido, ele diz, além de ter perseguido seus seguidores, a necessidade e a importância da revelação pessoal de Cristo para Paulo fica evidente, né, se reveste de um significado especial. Então, a causa da conversão de Saulo, na verdade, como eu disse, foi a graça de Deus. Né? Saulo, ele não se decidiu por Cristo, na verdade ele estava perseguindo a Cristo. Na verdade foi Jesus quem se decide por Paulo. Às vezes nós temos essa ideia, né, de que você aceitou a Cristo como Salvador. Não, foi Cristo que nos aceitou. Isso é a primeira coisa maravilhosa que a gente pode entender. Na verdade foi Jesus quem se decidiu por Paulo. Paulo estava caçando cristãos para prendê-los. Jesus estava caçando Paulo para salvá-lo. Né? Não era Paulo que estava buscando a Jesus, na verdade era Jesus que estava buscando a Paulo. A coisa é o contrário, a salvação de Paulo não foi iniciativa dele, foi iniciativa de Jesus. A outra coisa importante, não foi Paulo que clamou por Jesus, foi Jesus que chamou a Paulo no caminho de Damasco. Não é? A salvação, gente, é obra exclusiva de Deus. Na verdade, a gente às vezes pensa que tem algum mérito nessa questão aí, mas não. A Bíblia diz lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18, que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo. Ele nos escolheu, Ele nos amou. Isso é maravilhoso, né? A gente, às vezes a gente encontra pessoas, né, quando a gente evangeliza, não, quando eu puder, não, eu vou fazer. Não, é Cristo que nos escolheu, Cristo que nos chamou, né, e nos trouxe para essa maravilhosa luz. Então, essa experiência transformou Paulo de Tarso profundamente, como é possível. Ele era zeloso. Paulo chega assim, num determinado momento a falar de algumas pessoas assim, dou os testemunho que na verdade tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Na verdade, você vê, às vezes tem pessoas que, né, essa pessoa tem... Você vê o próprio Cornélio, né, com Pedro, era alguém, né, dava esmolas, era alguém... Mas ele precisava de ter um encontro, ele precisava. Eu acredito que essas pessoas, digamos assim, né, sinceros, né, na sua procura, na sua busca, vão encontrar com o Senhor, ou o Senhor vai se dar a se revelar a eles de alguma maneira. Pastor Ronaldo, dando um gancho que o pastor Ivan estava falando, Deus pega aquilo que ele era, né, tão zeloso da forma errada, e vai usar justamente esse zelo dele para a palavra de Deus, para a pregação do Evangelho. Ele vai ser um homem extremamente cuidadoso e zeloso da palavra de Deus. Então, às vezes, Deus pega aquilo que, de uma outra forma, nós usávamos torto, né, de forma torta, e traz para o seu reino para que seja aplicado e a gente trabalhe com excelência para ele. Glória a Deus, glória a Deus. Bacana essa pública. Excelente intervenção. Dessas aí você pode fazer umas 10 hoje. Dessas aí você pode fazer umas 10. Né? Quando você pode ver com aquelas perguntas assim, né, desafiadoras, a gente fica meio... Né, mas essas aí... Então, essa experiência que Paulo de Tarso teve, ela é tão profunda que a gente pode notar, em primeiro lugar, pela resposta ao chamado de Cristo. Né? O primeiro aspecto da mudança da vida do apóstolo Paulo que
passa a ser percebido de uma maneira flagrante por nós, é que imediatamente ele responde à voz do Senhor. Não é? Quando Cristo, né, se revela a ele e diz: Senhor, que queres que eu faça? Então essa pergunta ela marcou o começo desse novo relacionamento de Paulo com Cristo. A segunda coisa interessante é que ele passa de perseguidor, né, dos cristãos a um pregador do evangelho. Então essa mudança radical que atingiu a vida do apóstolo Paulo fica evidente na mensagem que ele agora começa a pregar. E ele começa a pregar na própria cidade onde ele foi enviado, ou ele se foi comissionado para perseguir os cristãos. Isso, cara, a gente pode dizer que é algo assim, muito impressionante. Por quê? Foi nas sinagogas onde Paulo começou a pregar o evangelho, quer dizer, em Damasco, no mesmo lugar onde ele pretendia prender os seguidores de Cristo. Bom, isso para a gente é um ato de coragem moral muito grande. Paulo ele recebeu as cartas de apresentação perante essas sinagogas como um agente oficial lá da fé judia e do Sinédrio. E aí a gente começa a pensar o seguinte: teria sido muito fácil ele falar o seguinte: eu vou começar a seguir a Cristo, mas aqui todo mundo me conhece, né? Pô, vai dar ruim se eu chegar aqui e dizer, né, que eu, né, agora eu sigo a Jesus, né? Era muito mais fácil ele tentar dar o testemunho cristão dele num lugar onde não o conhecessem. Ele começar a se apresentar num lugar onde o passado dele não depusesse contra ele. Mas Paulo fez exatamente o contrário. Ele começa a dar o testemunho dele, né, como se ele dissesse assim: olha, eu mudei e agora eu quero que vocês que me conheciam passem a conhecer quem é esse novo Paulo a partir de agora. É como se Paulo estivesse dizendo exatamente aquilo que ele escreve lá em Romanos capítulo 1, versículo 16. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, Paulo experimenta uma mudança total de vida, né? Antes da conversão, Paulo de Tarso, ele não aceitava a divindade de Jesus. Ele até acreditava que perseguindo os cristãos, né, perseguindo os seguidores como animal selvagem, como ele fazia, ele estava fazendo um favor para Deus. Ele estava tentando, quando ele tentava lá forçar lá os cristãos a blasfemar contra Deus, não é? A tentar provar que Jesus, na verdade, era um impostor, ele achava que estava fazendo um serviço para Deus. Mas, após a sua conversão, ele, que era radicalmente contra essa mensagem, passa a ser o principal defensor dessa mensagem, o principal anunciador de que Jesus Cristo é realmente o Filho de Deus. Paulo, então, a gente vai entender, ele é um perseguidor da igreja, a Bíblia diz, perseguidor irrepreensível. Não é difícil a gente pensar, né? As pessoas gostam de usar essa palavra conjecturar, mas não vou fazer, talvez não seja uma conjectura, seja quase uma ideia que a gente pode entender como perfeitamente plausível. Talvez lá naquele Atos capítulo 5, quando Pedro, né, é levado ao concílio lá perante Gamaliel, Pedro faz a defesa do evangelho de Jesus na frente ali do Sinédrio, é provável que Saulo tenha ouvido. Porque a Bíblia diz que Saulo foi criado aos pés de Gamaliel. Vocês sabem que nessa passagem, o próprio Gamaliel, ele estava presente ali e ele evitou que apedrejassem a Pedro. Ele tem um conselho de Gamaliel, muito sábio, dizendo: dai de mão esses homens, deixai-os, porque se essa obra ou esse conselho é de homens, vai se desfazer. Mas se for de Deus, não poderem ser achados combatendo contra Deus. Mas Paulo não entendia isso. Na verdade, é aquela coisa do discípulo que às vezes olha e fala o seguinte: pô, meu mestre está falando besteira. Eu posso pensar dessa maneira. Posso, pastor Jean? Pensar eu posso, né? Pensar eu posso, né? Não é? Se eu não te converter em nenhuma heresia, né? Pode ser, né? Pode ser que ele estivesse pensando nisso. Mas uma coisa é certa. Talvez a conversão de Saulo tenha sido marcada primordialmente ou principalmente pela experiência que ele tem quando Estevão é apedrejado, né? A Bíblia mostra que as vestes de Estevão foram depositadas aos pés de Saulo de Tarso, está lá em Atos capítulo 7, versículo 58. Diz que após esse episódio da morte de Estevão, a coisa ficou mais terrível ainda. Paulo, então, ele assumiu uma posição importante na perseguição aos cristãos e ele recebeu autoridade oficial para poder liderar essas perseguições. Além disso, na qualidade de membro, né, do concílio do Sinédrio, ele era o cara que estava sempre o apoio, né? Ó, aprovado aí, né? Vai para cima, né? Vamos caçar esses caras aí, vamos passar por cima deles, né? Na verdade, lá quando Paulo era o Sinédrio, lá quando ouviam falar de Jesus, falava: ele não, né? Ele não.
O próprio Paulo afirma que ele respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Então, além de deflagrar, hein, Jales, a perseguição em Jerusalém, interessante que ainda solicitou cartas para prender, né, outras pessoas nas outras cidades de Damasco. Ele não estava só aqui não, meu irmão. Eu vou para todo quanto é lugar onde tiver cristão, eu vou perseguir. A Bíblia diz que Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres e encerrando-os no cárcere. Seu objetivo era mostrar que Cristo não era realmente, né, o Filho de Deus, Jesus não era o Filho de Deus, e levar preso qualquer um que, de alguma maneira, professasse essa fé, qualquer um que fosse um seguidor de Cristo. A Bíblia diz que Paulo perseguia e assolava a igreja de Deus. Na verdade, ele fazia isso acreditando que estava servindo a Deus. De fato, né, a gente, entendendo que ele estava presente lá no apedrejamento e morte de Estevão, a gente pode assim, imaginar que isso causou uma impressão muito profunda nele como alguém que assiste um espetáculo de alguém que está sendo apedrejado e mesmo assim não blasfema, não grita, não deseja o mal dos seus algozes. Mas até esse momento, então, Saulo estava... Vamos lá, pastor José. Mas esse detalhe é interessante, o senhor elucidou a profissão dele, ou o trabalho da fábrica de tendas, né? Produzir tendas. Nesse episódio aí de Estevão, tem também um fato interessante, foi quando depositaram a vestimenta de Estevão aos pés dele, significando o quê? Que ele tinha autoridade naquele momento ali. Então, colocaram, não é assim, ó. Como dizer o seguinte, na verdade é o seguinte, nós cumprimos a nossa missão, tá aqui, matamos o cara. Mas ele era o todo-poderoso, o líder, o responsável. Ele acreditava, e o grande lance aí, pastor José, né, que ele estava acreditando que estava agindo em nome de Deus. Indiscutivelmente, gente, a gente sabe que mesmo nos dias de hoje, talvez o pior tipo, a coisa mais assustadora ou mais cruel que pode existir é alguém que pensa que está fazendo alguma coisa em nome de Deus, né? Especialmente quando ela acredita que matando os outros ela está fazendo isso em nome de Deus. A gente vê isso algumas religiões aí que levam isso a jihad, né? Paulo talvez hoje seria um xiita aí, um desses terroristas, né? Um cara desses aí no sentido de, eu vou matar os outros. Matando pessoas inocentes, eu penso que estou agradando a Deus. Então, isso era exatamente o que Saulo de Tarso era. Ele era um terrorista religioso. É engraçado falar né? A gente fala e assovia. Né? Gente, presta atenção, fala, meu. É que tem que falar no microfone, senão não... Vocês estão rindo, debochando de mim, né? Vou lançar uma maldição que vai cair também dentro de vocês, né? Que nem Bento Carneiro vai cair dentro de vocês, nas madrugadas. Alguns muçulmanos, não todos, mas aqueles mais radicais, pensam exatamente dessa maneira. Seguem a jihad, que significa a guerra santa. Na jihad diz, quando vós atiravas, não era vós que atirava, mas era a espada de Alá fazendo justiça contra esses impuros. Então, alguns muçulmanos pensam exatamente como o jeito que você está falando. Quando eu vejo Paulo perseguindo os cristãos, eu vejo também, tendo... Esse tipo de zelo extremo que esses caras têm aí, né? Tanto xiitas como sunitas, aqueles mais radicais, e principalmente seguidores da jihad, fazendo esse tipo de coisa. Na jihad diz isso. Como dizem algumas pessoas, né? Errar o alvo é humano, acertar o alvo é muçulmano. Né? Piada horrível, mas tudo bem, vamos lá. A questão das cartas, né? Vamos entender isso aqui que é legal. Tem aqui, para ficar chique, eu trouxe até uma pintura lá desse cara aqui, Jean-Léon Gérôme, lá de 1824. Os cristãos, né, a palavra lá, os mártires cristãos, a última oração deles, né, ali no Coliseu. Então, sendo um quanto mais perseguidor do cristianismo, ele solicitou ao sumo sacerdote, sabe, né, que desse autorizações para perseguir e prender os cristãos ali em Damasco. E, porém, coisa maravilhosa, ao se aproximar dessa cidade, né, Saulo teve um encontro que mudou de uma maneira completa e tremenda a sua vida, né?
Jesus aparece para ele de uma maneira direta e o comissiona para uma obra. E alguém, talvez aqui, alguém pudesse perguntar para mim assim, pastor, mas o que aconteceu com as cartas que Saulo levava para Damasco? Na verdade, muitas pessoas já fizeram essa pergunta e até hoje não se tem uma resposta para isso. A gente pode, com certeza, entender que elas nunca chegaram ao seu destino e jamais alcançaram o seu propósito, a sua eficácia. Então, a gente pode traçar um paralelo espiritual entre essas cartas, né, que Paulo levava e as ameaças que o inimigo de nossas almas faz continuamente sobre as nossas vidas. Fazendo esse paralelo, a gente pode chegar a uma conclusão. A conclusão é, não devemos temer as ameaças de Satanás. Por quê? Porque elas são como as cartas de Damasco. Elas jamais chegarão ao seu destino. Toda arma forjada do inimigo contra a sua vida não vai prevalecer. Né? Como eu digo, maior é o que está em nós do que o que está conosco. Né? Se eu fosse um pregador aqui, um cara que eu gosto dele, gente boa, eu dizia, eu sou de olaria. Meu Deus do céu, eu sou filho da irmã Lúcia. Eu bebi água da chuva. Né? E por aí vai, né? Eu vou correr, eu vou saltar, eu vou pular. Mas não vou fazer isso não, né? A luz revela-se no caminho. Né? E caindo em terra, olha o que a palavra diz, as narrativas no livro de Atos e as próprias notas do apóstolo Paulo em suas epístolas sugerem que essa conversão foi muito rápida, mas eu não acredito. Alguns intérpretes defendem que algumas experiências que Paulo teve, como eu falei, de Estevão e tal, aquele momento de chegar nas casas dos cristãos e dos arrastá-los, e os cristãos, né, de alguma maneira, não negarem a fé, a experiência de Paulo com essas coisas, com certeza foi de alguma maneira mostrando para ele a que fé era essa, que cristianismo era esse. O que a gente sabe que Saulo, quando ele partiu furiosamente lá em direção a Damasco, com o intuito lá de prender ou de destruir a comunidade cristã daquela época, ele teve um encontro inesperado que mudou radicalmente o curso da vida dele e mudou também o curso da história, mudou de tal maneira que hoje a gente está estudando aqui sobre isso. A palavra de Deus diz em Atos capítulo 9, versículos 3 ao 6, esse é o versículo 4, diz assim, indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E aí diz o seguinte, E a palavra continua, dura é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse, Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor, levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que convém fazer. A gente pode entender que a partir dessa cegueira, Paulo, né, fica cego, e a partir dessa cegueira, ele é levado a olhar para dentro de si. Aquilo que ele estava fazendo, aquilo que estava acontecendo. Por quê, gente? Paulo, ele é acolhido pelos cristãos. Aqueles a quem ele perseguia é quem os acolhe. E aqueles que ele queria matar que dão suporte a ele. E Paulo começa a experimentar uma nova vida. Por quê? Ele foi escolhido por Jesus para ser o anunciador da sua palavra. No início desse ministério de Paulo, após o encontro que ele teve com Cristo, um discípulo de Jesus chamado Ananias é comissionado para cuidar dele. Gente, esse Ananias, eu vou dizer para você, esse cara era o cara, mano. Qualquer um de nós que recebesse a missão, imagina, Márcio, Osama Bin Laden, né, falecido lá, morreu. Morreu não, morreu, mas se estivesse vivo. Aí alguém fala assim, Márcio, você é o cara, vai lá e fala de Jesus para Osama Bin Laden. Tu ia falar, cara, não vou não. Mas só se Jesus purinho vier aqui falar comigo. Aliás, Jesus pode ir lá e falar com ele diretamente, porque não faz, né? Talvez alguns de nós falem, você vai cuidar de Paulo. Não, esse cara não, maluco. Ananias deve ter pensado isso, né? Eu estava aqui na boa, né? Aqui na sinagoga e tal. Não vou não. Eu faria. Mas Ananias foi, né? O apóstolo Paulo chega ali a Damasco e recebe a visita de Ananias. Ananias vai e batiza Paulo. E também ali naquela cidade, a gente sabe que o apóstolo ele começa a obra evangelística dele. Não há muitas informações detalhadas sobre esse período, esses primeiros anos do seu ministério. O que a gente sabe é que Paulo começou a pregar ali em Damasco e depois ele foi passar um tempo ali na Arábia. Acredita-se, alguns estudiosos dizem, a Bíblia não esclarece isso, mas alguns estudiosos acreditam que nesse tempo ali que ele ficou na Arábia, ele começou ali a plantar igrejas. Depois o apóstolo retorna ali a Damasco,
onde a pregação dele provoca uma confusão muito grande. É nessa passagem que é relatada lá em Gálatas, onde ele é descido pelos muros, né, por um cesto, né? Ele foge para salvar a sua própria vida. Fala, bonito. Não, é só essa passagem aqui de Ananias. Tá bom. É só essa passagem aqui de Ananias que eu não pode deixar passar isso aqui. E quando você falou da máscara que fez Saulo olhar para dentro de si, a máscara não, queimou os olhos dele. Eu acho que essa máscara também nos ajuda a olhar melhor para a gente. É o momento da gente levar uma reflexão. Eu acho que é uma aplicação que eu estou fazendo. Uma outra coisa é que Ananias vai falar, né, Senhor, esse homem aí, ele fez muitas coisas. E aí Cristo fala, ele para mim é vaso precioso. Não importa o que você fez, mas a partir do seu encontro com o Senhor, você é um vaso precioso, porque foi Ele que te escolheu. Então, eu acho que é uma aplicação muito importante que a gente não pode deixar de fazer, né? Então, nós sendo alcançados pelo Senhor, porque nós somos um vaso precioso. Não importa o teu passado, não. Não importa o que há de acontecer para o futuro. Deixa ser bobo. Caraca, velho. Lília, tu é muito puxa-saca, Lília. Tu é muito puxa-saco. Eu estou aqui falando 40 minutos, nem sorriu para mim. Ivana falou... Ai, vou vomitar. Mas vamos lá, vamos continuar. Né? É maravilhosa. Ivaninho, permita mais umas 5 interrupções dessa menina aqui da frente. Aqui. Ela pode fazer mais. Então, nesse tempo ali que ele volta para... Ele foge ali, fugiu para Jerusalém, né? Paulo tem mais ou menos 3 anos de convertido. Ele já é um crente consolidado. Paulo, então, nesse momento, tenta se juntar aos outros discípulos. E aí, o que acontece? Olha, o cara já tem mais ou menos uns 3 anos de conversão. Os próprios apóstolos olham para ele e falam o seguinte, meu irmão, ainda não. Pô, peraí, 3 anos, é muito novo convertido ainda para você não. Não, né? Pô, a gente tem novo convertido que, às vezes, com 15 dias, né, o cara já quer ensinar, quer pregar, os cambal, né? Esse aqui, o Barnabé que teve que interceder por ele, fala, não, os caras estão mostrando, né? A Barnabé apresenta ele aos líderes cristãos. Entretanto, o que acontece? Nesse período ali que está em Jerusalém, pô, meu irmão, Paulo era um negócio terrível, né? Novamente, os judeus querem assassinar o cara, querem matar ele. Meu irmão, esse cara se tornou o de perseguidor, ele passou a ser perseguido. E por conta disso, os cristãos quiseram despedir a Paulo. Mas despedir aí, nesse sentido de confirmados por uma visão, eles mandaram Paulo e Barnabé para uma missão. A Bíblia diz lá em Gálatas que ele fica lá um tempo com Pedro, ele conhece o apóstolo Pedro, ele não conhece os outros apóstolos de Jesus. Essa informação é muito interessante, ela está lá em Atos capítulo 22. Paulo, então, acaba deixando ali Jerusalém, né, antes de se encontrar com os demais apóstolos, antes de se tornar conhecido pelos apóstolos. É claro que naquela época não tinha lá as redes sociais, né? Facebook, né? Instagram, Pinterest e tal. Então não tinha nenhuma foto do Paulo para ninguém saber quem ele era. Paulo chegava em determinados lugares aí e falou, mas esse cara aí, era o cara perseguidor? Não, imagina, um cara pequenininho, né? Com essa descrição que a gente viu, falou, isso aí não, não é? Passava batido, né? Como o pastor José falou nessa linguagem, né? Quase que... Passava batido, né? Passava batido, meu irmão. O Paulo chegava no lugar e falava, quem é você? Paulo, cacima que tu é o apóstolo Paulo, rapaz. Vai te catar, rapaz, você desse tamanho, esse nanico, vai embora. Pum, dava logo um pedala Robinho e mandava ele embora, né? Pois é. Então, os crentes da região começaram a ouvir as boas novas a respeito desse apóstolo, né? Eles começaram, lá em Gálatas diz esse relato interessante, e não era conhecido das igrejas judeias que estavam mas aquele cara, quer dizer, esse cara agora ele mudou, né? Então logo depois dessa passagem, a gente sabe que Paulo foi enviado à terra natal dele, a Tarso. Ali ele passou por um período de silêncio de quase 10 anos, e embora esses anos não sejam conhecidos da vida do apóstolo, é de se pressupor, alguns estudiosos dizem, em alguns livros de história, alguns historiadores dizem que é provável que ele tenha fundado algumas igrejas ali naquela região. Notadamente algumas igrejas que são mencionadas no capítulo 15 de Atos, quando ele diz
que ele passou por Síria e Cilícia confirmando essas igrejas. E é certo que Barnabé, ao ouvir aquilo que Paulo estava fazendo, resolveu chamar esse cara para estar junto dele. Assim como eu faço aqui com meus parceiros, né? Pô, eu quero meus amigos perto de mim, os caras produtivos, eu chamo de Vanei, Sepúlveda, pastor Josiel, Marcos, não, pastor João, eu quero vocês perto de mim, irmã, só gente boa. Vera, eu quero todo mundo aqui, de perto de mim. Barnabé fez isso, né? Foi enquanto, então, ele estava na Antioquia, que a Bíblia diz que a igreja separou Paulo e Barnabé para uma obra, a obra que Deus chamara esses homens. Só então tiveram início as viagens missionárias de Paulo. A Bíblia diz, servindo eles ao Senhor, disse o Espírito Santo. Olha, gente, disse o Espírito Santo, forte isso, apartai-me a Saulo e a Barnabé, olha que interessante, a Barnabé e a Saulo. Você vê que nesse momento Barnabé é uma espécie de mentor de Paulo, mas isso só na próxima lição que vocês vão saber, né? Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado. E a Bíblia diz, e eles, jejuando e orando, e pondo as mãos sobre ele, os despediram. A gente vê então, eu gosto muito disso aqui, isso aqui é o nosso amigo Eduardo Hoffman, que deve estar assistindo a lição ali, ele ficou de madrugada fazendo esse mapa aí para mim aí, porque eu tinha feito um chassi de, né, tipo, né, eu peguei um mapa de Lucas que ele tinha feito, que tinha viagem missionária, e colei uma coisa em cima, e falei, ó, tu está me obrigando a fazer aí um chassi de carro trepado. Ele foi e mandou um mapa novinho para mim, com todas essas informações aqui relevantes a respeito do trabalho evangelístico. Eu já vou falar sobre ela já, porque esse mapa desses caras já tinha dito sobre isso aqui, né? Quando você apresenta um mapa desses aí, você parece assim um professor da Universidade do Cairo, né? Falando, coisa chique, né? Não é para qualquer um não que decifra isso aí. Mas como o pastor Jean está aqui, vai me dar uma força se eu por acaso falhar em alguma explicação. Então o trabalho do apóstolo Paulo, ele abrangeu um período de cerca de 10 anos. Nesse trabalho, no primeiro momento, ele visitou 4 províncias dali do Império Romano, a Galácia, a Macedônia, a Caia e a Ásia. E Paulo, o trabalho dele, ele tinha um método, ele se concentrava em algumas cidades-chave. Hoje em dia todo mundo fala de missões urbanas. Paulo foi o primeiro cara que entendeu isso. Ele se concentrava nos centros populacionais e, na época, né, no seu planejamento ministerial, ele saía dali para alcançar outras regiões. Quando os judeus e gentios começavam a se converter ao evangelho, esses novos convertidos formavam ali uma comunidade local, ele estabelecia essa comunidade, e aí, dessa forma, ele ia alcançando também as áreas rurais. A estratégia usada pelo Paulo era mais ou menos a seguinte: em primeiro lugar, ele trabalhava nos grandes centros urbanos, e depois ele ia para, né, até que a mensagem se propagasse para outras regiões. Ele procurava as principais sinagogas da cidade para dar ali o seu testemunho, a fim de alcançar judeus e prosélitos gentios. Depois ele focava a sua pregação na comprovação de que a nova aliança era o cumprimento das profecias que havia na antiga dispensação. Ele também percebia as características culturais e as necessidades de cada uma daquelas regiões para que o evangelho tivesse uma proximidade, fosse um evangelho de proximidade focado nas necessidades específicas de cada uma daquelas regiões, de cada uma daquelas populações, de cada uma daquelas igrejas. Então, ele evidenciava essa particularidade, inclusive na sua mensagem, nas suas cartas, para cada uma dessas igrejas. Ele mantinha, então, contato depois com essas comunidades cristãs através de cartas e através de visitas. A repetição dessas visitas e dessas cartas, ou o envio de mensageiros da sua confiança, começava a estabelecer essas igrejas. E também ele estava muito presente, muito atento às desigualdades que existiam em cada uma daquelas regiões, né, em cada um daqueles povos. Então ele promovia a unidade entre ricos e pobres, gentios, judeus. Era como se ele dissesse o seguinte: a igreja agora é uma única comunidade. Não existe mais gentio, não existe judeu, agora é todo um só povo. É a igreja do Senhor Jesus. A gente pode entender que esse evangelho, essa pregação de Paulo, ou esse método de Paulo, tinha baseado em 3 E's: evangelização, edificação e estabelecimento. Né? O método de Paulo, ele tinha essa peculiaridade. Em primeiro lugar, ele fazia um trabalho dedicado ao evangelismo, ele evangelizava as pessoas, levava o evangelho para aqueles lugares. Depois disso, ele edificava os crentes que se convertiam ali, ele treinava, capacitava, fortalecia e encorajava para continuar. E depois disso, presbíteros eram escolhidos para estabelecer aquela comunidade evangélica naquele lugar. É bom, eu estava falando do mapa aqui, para a gente poder entender.
Não está aparecendo aqui, mas dá para a gente ver aqui. E se você não conseguir nitidamente observar, depois você pode ver em casa que o mapa é muito claro. Aqui o projetor não dá essa, como é que eu posso dizer, essa visibilidade, né? Em primeiro lugar, ali tem uma linha branca, não sei se dá para vocês ali verificarem uma linha branca que tem ali. Essa linha branca é a primeira viagem missionária do apóstolo, né? Não se sabe exatamente quanto tempo durou essa viagem, sabe-se apenas que ela deve ter ocorrido ali entre 44 e 50 depois de Cristo. O ponto de partida foi Antioquia. Sabe que Antioquia era um lugar importante, a Bíblia diz que foi um lugar onde, primeiramente, os discípulos de Cristo foram chamados de cristãos. Nessa viagem, a Bíblia nos diz que o líder dessa viagem, o líder dessa missão evangélica era Barnabé. Né? E Paulo era o principal pregador. E tinha um cara que ajudava eles. Quem sabe qual é o nome desse cara? João Marcos. João Marcos. Né? Servia como auxiliar dos missionários. Mas, o que aconteceu com João Marcos? A Bíblia diz que em determinado momento João Marcos vazou, né? Fingiu que era gás e vazou, mano, né? Meteu o pé, né, pastor José? Pastor José é o meu intérprete nos Paranauê, né? Então, a partir desse ponto, Paulo assume a missão. Essa linha branca. Agora o seguinte, veja aí, tem uma linha vermelha ali, que é a segunda viagem missionária que está registrada em Atos. Não é sem razão que nessa viagem aí Paulo ressalta alguns perigos, né? Assaltos, né? Cara, linha vermelha, mano. Uma pedra já tá rida, né, mano? Pô, tá rida, né? Então, na linha vermelha. Então, o propósito dessa viagem, conforme Paulo diz, era visitar os irmãos por todas as cidades onde ele havia passado. No entanto, o que acontece? Era para ir ele e Barnabé. No entanto, eles discordaram sobre o João Marcos, o cara que tinha abandonado eles anteriormente. Barnabé vai com... Oh, Deus, esqueci o nome. Barnabé vai para Creta com João Marcos para Creta, e Silas, ou Silvano, é chamado para estar com Paulo nessa segunda viagem missionária. Né? Ela cobriu um território muito maior, em termos geográficos, do que as primeiras. E ele percorreu as cidades lá de Tessalônica, de Bereia, de Atenas e Corinto. Na terceira viagem, aqui, é a amarela. Essa aqui é a última, a derradeira viagem, é uma viagem missionária, que é, apesar de também, né, porque é a viagem derradeira de Paulo, onde ele vai para o martírio em Roma. Mas a terceira viagem ali, a linha laranja, ela mostra em 54 e 58 depois de Cristo, o apóstolo ele atravessa a região da Galácia e da Frígia e vai, né, após ali, se estabelece ali por um longo período para consolidar as igrejas, né? É possível que essa terceira viagem tenha sido a viagem onde ele consolida as chamadas 7 igrejas da Ásia, ok? As 7 igrejas que estão lá de João. Bom, quando a gente pensa no conteúdo da mensagem paulina, diz ali, o Paulo, rigoroso, ameaçador e violento, depois de convertido, passa a demonstrar ternura, sensibilidade e amor, características que ficam evidentes em suas obras. Você sabe que Paulo, né, as cartas que Paulo escreveu, Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses. Gente, ninguém interrompeu nada, ninguém fez pergunta até agora. Não é? Não é? Obrigado, Josiel. Josiel. Eu percebi. Não é? Gente, vocês não têm ideia de como o tempo aqui demora a passar, né? É por isso que vocês fazem isso comigo. Quando os caras estão aqui, geralmente falando aqui, eu estou ali, né, dando um incentivo, né, falando alguma coisa ali para poder, né, mas nesse momento aqui as pessoas não, né, me deixaram sozinho, tudo bem. Então lá, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, né, todos vocês sabem o que ele escreveu, está ali, não é? Cara, olha só que interessante, Paulo era um homem exemplar. A gente pode existir que existem 3 verbos. O que é isso, gente? É isso aqui, Vânia? Não, pô, cara, é 10 horas, não é agora. Não atrapalha a transmissão, atrapalha a mim, Vânia. Tá doendo o ouvido aqui. Pô, cada um no seu quadrado, né? Pô, é 10 horas, é 10 horas. 10 horas é o que? É vigília? Vai ter vigília hoje da resposta? O inimigo está forte. Eu vou lá, vou dar ver o sorriso. Fala, o inimigo vai fazer com vocês a mesma coisa que comigo. Ó.
Aí todo mundo, ninguém vai querer sorrir. Gente, presta atenção. A gente pode dizer que existem três verbos que marcam, ou três ações, né? Ou três verbos que marcam a vida de Paulo. Perseguir, seguir e prosseguir. Vou pedir para vocês repetirem, porque a repetição é didática, né? E grava, né? Se vocês não levarem nada daqui hoje, pelo menos isso aqui vai ser legal. Perseguir, seguir e prosseguir. Na primeira parte da vida de Paulo, Paulo é um perseguidor. Jesus questiona ele. Paulo, ou Saulo, Saulo, por que me persegues? Na segunda parte dessa vida, né, depois do encontro com o Senhor Jesus Cristo, Paulo passa a ser um seguidor. Seguidor é alguém que deixa tudo para trás e passa a seguir o Senhor Jesus. Ser seguidor é alguém que viu a luz no caminho e passou a seguir essa luz, resolveu ir atrás dessa luz. Mas na terceira parte da vida de Paulo, Paulo se torna alguém que prossegue. A gente pode entender o seguinte, quando você segue, você conhece um pouco. Quando você segue, está atrás, você conhece um pouco. Quando você prossegue, você conhece mais profundamente. A Bíblia diz em Oséias, capítulo 6, versículo 3, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Aquele que prossegue, ele não apenas segue a luz, mas ele caminha na direção da luz, em direção, né, coberto pela luz, em direção às mansões celestiais. Aquele que prossegue, ele tem uma coroa de glória reservada para ele. Ok? O apóstolo diz lá em Filipenses, capítulo 3, versículo 13 e 14, estou comigo aqui. Irmãos, não penso que eu mesmo... Vocês podem me ajudar? Só que leem em português aqui. Esquecendo-me. Avançando. Prossigo. Quem está prosseguindo aqui, gente, hoje? É isso, gente. Prosseguir. Não é simplesmente seguir, é prosseguir, né? Prosseguir no alvo. Paulo era um cara de muito zelo e dedicação. O resultado das viagens missionárias desse apóstolo foi realmente extraordinário. O evangelho ele se multiplicou sobremaneira, ele se espalhou consideravelmente e estima-se que no final desse período apostólico, o número total de cristãos no mundo todo, no mundo conhecido daquela época, beirava aí os 500 mil pessoas. Só imaginar que a gente não tinha densidade populacional que a gente tem nos dias de hoje. Então, esse número é extremamente expressivo. Apesar desse resultado ter sido fruto, é claro, não só do trabalho de Paulo, mas do trabalho de inúmeras pessoas, conhecidos e desconhecidos, a gente pode atribuir que grande parte desse número de pessoas alcançadas após o ministério apostólico se deu pelo fruto, né, da obra da missão desse homem, do apóstolo Paulo. Outra coisa interessante que a gente pode dizer, o pastor Gisel ressalta isso na lição, é a coragem e honestidade desse homem. Existe uma discussão muito grande sobre o número de prisões que Paulo sofreu. Essa discussão se dá principalmente pelo fato que o livro de Atos não descreve toda a história do apóstolo. A gente vai encontrar partes ou citações, ou fazer ali uma construção a respeito da historiografia dele, a partir também das cartas, né, onde ele diz que foi preso algumas vezes, em alguns períodos. Em períodos, às vezes, muito curtos, como foi o caso lá de Filipos, que a gente falou em Atos 16. Ao falar das suas próprias prisões, né, o apóstolo Paulo fala o seguinte, ou descreve o seguinte, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Em açoites, mais do que eles. Em prisões, muito mais. Em perigos de morte, muitas vezes. Ele está dizendo o seguinte, olha só, se vocês se gloriam de alguma coisa, se é por conta disso, meu irmão, não é? Muito mais do que vocês. Fala. Pastor Ronaldo, é interessante também ressaltar que o próprio Cristo, né, quando fala a Ananias, como a pastora falou, diz assim, eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. É assim, o chamado dele carregava em si, né, que não seria algo fácil, né? Deus já mostrava a ele o seguinte, olha, você vai defender o meu nome, e engraçado que, da mesma forma, né, que ele perseguia, ele foi perseguido por causa do nome de Jesus. Ele sofreu danos, sofreu na carne, né, o que os discípulos, os seguidores de Jesus padeciam quando ele era o perseguidor.
Então, parece que Cristo quis mostrar a ele, né, de um outro modo, de uma outra visão, como caiu a escama dele, como é que é seguir a Cristo. Né? Deus disse que, Cristo disse que nós, no mundo, teríamos aflição. E acho que Paulo experimentou um pouco dessa aflição que Cristo disse que teríamos. Né? Considerando só as principais prisões que Paulo teve, a gente sabe que ele foi preso lá em Jerusalém, em Atos 21, e para impedir que ele fosse linchado, ele foi transferido para Cesareia. Nessa cidade, Félix, o governador romano, deixou ele na prisão por 2 anos, sem nenhum, sabe, sem julgamento, sem nada, deixou o cara lá. Não tinha ninguém lá, ninguém para meter um habeas corpus, não tinha nada, não tinha um advogado, nada. Nessa cidade, Félix, o governador romano, depois ele foi sucedido por Festo, né, sucedeu a Félix, e ele sinalizou que ele podia entregar Paulo aos judeus, né, para que por eles ele fosse julgado. Na verdade, a Bíblia diz que Festo queria aí queria lá faz birrê lá, um chulé lá para poder, né, liberar o cara lá, fazer né. Como Paulo sabia que o resultado desse julgamento seria altamente desfavorável à sua pessoa, ele apela, como cidadão romano, apela para a César. E depois de um discurso que ele faz ali perante o rei Agripa e Berenice, né, o rei Agripa diz, por pouco até me persuades a tornar-me cristão. Paulo é enviado em escolta para Roma. E após uma terrível tempestade, a gente sabe, o navio qual ele estava naufraga, e ele passa o inverno em Malta. Finalmente, o apóstolo Paulo chega ali a Roma, na capital do Império Romano, ele passa ali 2 anos, né, a Bíblia diz ali, com liberdade com uma prisão domiciliar, né, com liberdade para pregar ali em qualquer lugar. E é exatamente nesse ponto aí que termina a história, a descrição da história de Paulo no livro de Atos. E é interessante que o último versículo do livro de Atos diz assim, pregando o reino de Deus com toda a liberdade, sem impedimento algum. A gente vê que Paulo, ainda movido pelo Espírito Santo, mesmo velho, mesmo passando por todas as situações, ainda continua ali, não é? Vamos dizer assim, imbuído, né, pelo Espírito de levar essa mensagem de salvação. Então, as únicas informações adicionais que nós encontramos no Novo Testamento sobre a biografia de Paulo, elas provêm ali das epístolas paulinas, daquilo que ele mesmo escreveu. E essas epístolas elas parecem sugerir que Paulo foi solto depois dessa primeira prisão lá em Roma, relatado em Atos, e após ter solto, né, ele é o tipo daquele cara que falava assim, você vai e você não faz mais isso. Ele é um transgressor do bem. Ele foi solto e depois diz que ele teria visitado o mar Egeu e viajado até a Espanha. Por último, né, nós podemos dizer o seguinte, né, na conclusão, chegando aqui ao nosso final. Paulo foi aprisionado em Roma e dessa última vez ele acabou executado pelas mãos de Nero, por volta lá de 67 e 68 depois de Cristo. Nessa saga bendita, a gente pode dizer o seguinte, Paulo foi preso em Damasco, rejeitado em Jerusalém, esquecido em Tarso, apedrejado em Listra, preso em Filipos, escorraçado de Tessalônica e Bereia, chamado de falastrão, de paroleiro em Atenas e de impostor em Corinto. Paulo enfrentou feras em Éfeso. Paulo foi preso novamente em Jerusalém. Paulo foi acusado de novo ali em Cesareia. Foi abandonado pelos seus amigos. Essa parte é importante aí. Lá em Timóteo ele diz, ele foi abandonado. Demas o abandonou, né? Amando o presente século. Ele diz que Fígelo e Hermógenes se afastaram dele, que Himeneu e Fileto se desviaram da fé. Resultado, só ficou Lucas Coelho, meu irmão. O tal de Alexandre Latueira ainda fez muito mal. Diz que, na verdade, Alexandre Latueira é uma espécie de X9, parece que ele cagueta Paulo lá, né? As pregações de Paulo para... Ok? Então, você vê que o negócio é esquisito. Ele é abandonado, então, pelos seus amigos, né? Picado por uma víbora em Malta e, finalmente, a tradição cristã diz que ele foi decapitado em Roma. A gente pode entender o seguinte, que Paulo, como um mártir, ele sofreu na terra, né? Mas ele foi recebido como um herói nos céus. Ainda hoje, o testemunho do apóstolo Paulo é tão impactante, é tão marcante, que nenhum rei,
nenhum filósofo, nenhuma pessoa que tenha participado da história nesses últimos 2000 anos inspirou tantas pessoas, não é? Transformou tanto a história da humanidade, não é? Teve tanta projeção na Terra depois de Jesus, é claro, como esse homem. E ainda hoje, a obra desse homem, aquilo que ele fez, aquilo que ele escreveu, fala de uma maneira tão eloquente para a nossa vida e nos ouvidos da história, que nós, como eu disse, estamos aqui, nessa noite, falando sobre ele. Eu posso imaginar, gente, eu vou fazer aqui eu posso imaginar o velho apóstolo, no último momento de vida dele, o inverno, não é? Ele congela o cepo onde ele vai se ajoelhar para ser decapitado. O fio da espada reluz. Ele olha, e a última visão que ele tem do fio da espada, ele fecha os olhos, ouve a multidão ruidosa, coloca a cabeça no cepo, e quando ele abre os olhos de novo, ele está diante do Senhor Jesus. Aquele que tem nas mãos e na destra todos os prazeres do mundo. Aquele onde a gente vai encontrar paz, alegria, né? A bênção, a vida eterna. E nesse momento eu posso entender que aí o Paulo tem a comprovação exata daquilo que ele escreveu a Timóteo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Mas também a todos. Mas também, pode falar a mim, mas também a mim, mas a todos aqueles que amarem a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe nessa noite, Deus te abençoe, amém. Glórias a Deus. Vai da fábrica aí, pastor, mais. O Aninho está pilhando aqui, pastor, fala da fábrica, mas não tem mais o que falar. Irmão, sábado, domingo que vem, é a inauguração da nossa fábrica de EBD, Deus abençoe. Quero dizer, é um lugar de colaboração, ok? Um ambiente, uma plataforma colaborativa, qualquer um pode participar, vai ser bênção, tá bom? Aguardem que consultem, vão lá, se inscrevam, dêem o like depois, nas nossas redes sociais, temos lá Instagram, Pinterest, os meninos ainda lá de São Paulo estão trabalhando ainda. Antes de vir para cá, para o Rio, nós estamos trabalhando nisso aí, colocando algumas coisas no lugar. Deus abençoe vocês, Deus abençoe nossos internautas. Paz, felicidade. Divanei, por favor. Não, perdão, vou pedir para o Márcio fazer uma oração aqui para mim. Aqui. O Márcio aqui Márcio veio nos visitar hoje aqui. Vamos lá. Márcio é o dirigente da EBD aqui da Rua Cuba. Vamos orar? Soberano Deus, Pai, muito obrigado, Senhor, pela esta oportunidade de ouvir a Tua palavra, Senhor. É a Tua palavra que nos edifica, Senhor. Nós estamos aqui, é pela Sua graça e misericórdia, Senhor. Tudo aquilo que foi ensinado hoje vem entrar em lares, Senhor. Pessoas neste momento vão simplesmente tocar lá no YouTube e vai aparecer esta mensagem, Senhor. Pessoas vão ter suas vidas, Senhor, transformadas, Senhor. Muito obrigado. Peço também que o Senhor venha abençoar, Senhor, a inauguração da fábrica da EBD. Pai querido, em nome de Jesus, abençoe esse importante instrumento, Senhor. Eu te peço que o Senhor venha abençoar o ministério do pastor Ronaldo e dos demais irmãos que estão aqui presentes, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, obrigado.